Valeu, Mariana. Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao treinamento NAF da 7ª Região Fiscal Rio de Janeiro e Espírito Santo, aberto aos núcleos das demais regiões. Desde já, agradecemos a sua participação nesse evento. O evento tem como foco os universitários que participarão dos núcleos de apoio contábil e fiscal neste ano letivo de 2022, mas também acolhe os demais estudantes que tenham interesse nos temas que serão abordados nos eventos que realizaremos. Todos os eventos que ocorrerem nos dias úteis serão no mesmo horário, das 19h30 às 21 horas. Já as oficinas de preenchimento da declaração do imposto de renda da pessoa física se darão aos sábados, das 9 horas da manhã às 12h30. O tema da palestra de hoje é cidadania fiscal. Iremos entrar, nesta noção de cidadania, neste universo. É um tira-gosto para você depois aprofundar seus conhecimentos. Será ministrada pelo representante regional da cidadania fiscal na 7ª Região Fiscal, compostas pelos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é este que vos fala, Vicente Bruno Cavalcante de Oliveira. Esse evento acontecerá da seguinte forma. Primeiro teremos a exposição, que terá duração entre 1 hora, 1h15. Após a mesma, haverá um momento para as perguntas e manifestações de dúvidas que poderão ser realizadas aí durante todo o evento por meio do PIR, Perguntas e Respostas, que se situa ao alto da tela do lado direito, um ícone com um balãozinho e uma interrogação. O Perguntas e Respostas é a única maneira de você participar e interagir com o expositor e com a moderadora. Durante a apresentação de hoje, estará na moderação a representante local de cidadania fiscal da Delegacia da Receita Federal Rio de Janeiro 1, Raquel dos Santos da Silva. E na produção do evento, temos a chefe da seção de comunicação institucional e cidadania fiscal da 7ª Região Fiscal, Mariana Fraga Cabeça. Ao final do evento, teremos o formulário de presença. Haverá um atestado coletivo de presença que, posteriormente, enviaremos aos participantes. Portanto, forneça o seu melhor e-mail. Coloque com clareza o nome da sua instituição de ensino. Então, vamos ao que interessa. Vamos à nossa apresentação. Vamos pensar a cidadania fiscal? Esse é o convite que nós fazemos para você neste momento. Afinal, que coisa é esta? Bom, para início da nossa conversa, tem que se falar que esse tema da cidadania fiscal, essa elaboração da cidadania fiscal, ela é recente, né? E surge justamente de um impasse. Que impasse? A percepção de que somente a imposição de sanções não basta para ver a colaboração da sociedade em algo que é do interesse dela. Pela força, pela imposição, tão somente o Estado não consegue
cumprir com as suas obrigações de buscar o bem comum. Portanto, é preciso que a sociedade tenha uma compreensão da função econômica do tributo. É fato que a tributação, lá no início, né, você vai lá para a antiguidade, ela surge como um ato impositivo. Os grandes impérios, por exemplo, quando venciam outras nações, outros povos, os sancionava de uma maneira, às vezes, até violenta, quase beirando a extorsão, ou sendo extorsão de fato, o pagamento de tributos, seja para amenizar os ônus da guerra, seja para a manutenção de exércitos ao longo de vasto território. Seja como for, o início da tributação se dá dessa forma, uma imposição, uma força estatal que se faz presente em determinado território e abocanha parte das riquezas privadas de um outro povo. Evidentemente, com o passar do tempo, com a evolução, com o surgimento dos estados modernos, com a evolução deles para a condição de estados democráticos, de direito e social, a compreensão vai mudando. E se percebe que a tributação, que antes fora um mero ato impositivo de violência sobre o outro, ela é agora um instrumento da atuação estatal, para que o Estado cumpra com as suas obrigações, para que ele atinja aqueles objetivos que a sociedade julga ser fundamentais para a sua constituição, como povo, como nação, para que haja a concretização desses objetivos fundamentais, há a necessidade de recursos, há a necessidade da colaboração de toda a sociedade, para que o Estado cumpra com a sua função de organizar a sociedade, de buscar os objetivos maiores e, assim, atingir o bem comum. Anota aí. Marciano Buffon, um tributarista bem conhecido entre nós aqui no Brasil, em seu trabalho de pesquisa, disse essa seguinte frase, que o dever de pagar tributos é o principal dever da cidadania. Porque quando este dever ele é inviabilizado, quando por algum motivo este dever de pagar tributos não é exercido pelo cidadão, o que fica comprometido é justamente a concretização dos direitos. Escola não surge do nada, hospital não surge do nada, o asfaltamento da cidade não surge do nada. E assim, a prestação de justiça, de acesso à justiça, não surge do nada, tem toda uma estrutura. A segurança pública não surge do nada, nada surge do nada. Portanto, há a necessidade de que, para haver a concretização daqueles direitos fundamentais, seja pessoal, seja também a nível de sociedade como um todo, para que eles se concretizem, para que eles de fato existam, eu, cidadão, eu, sociedade, preciso dar a contraparte, que é a minha participação deste dever de pagar tributos. Então, a gente já não tem mais uma contraposição de dever versus direito, mas uma complementariedade para que os meus direitos fundamentais, para que os direitos fundamentais da sociedade se realizem, se tornem, de fato, concretos, acessáveis e acessíveis. Eu preciso dar a minha parte. Eu preciso exercer o meu maior direito e o meu maior dever de cidadania. Então,
o sistema tributário, para ser eficiente, ele precisará de mecanismos educativos que mostrem ao cidadão que é do interesse dele a existência da tributação. Pois, caso contrário, aqueles direitos que estão lá estabelecidos na Constituição não têm como se concretizar. Mas, somado a esse mecanismo educativo que lembra à sociedade, né, que a sua obrigação fundamental de cidadania é pagar tributos, e que ela também tem uma obrigação fundamental de colaborar com a sociedade aí como um todo, cada um de nós, além desses mecanismos que são de caráter educativo, evidentemente, precisamos também de instrumentos sancionatórios, né, que evite que as pessoas deixem de cumprir com a solidariedade social. O ponto da questão de cidadania fiscal é o seguinte: há uma importância social dos tributos. E essa importância social dos tributos, ela se fundamenta, né? Ela está embasada na solidariedade social. A solidariedade social. A sociedade para atingir este bem comum, a sociedade para viver numa paz, a sociedade para viver numa situação de dignidade de todos, precisa que todos e cada um dê o seu contributo, participe efetivamente desta construção. A isso chamamos de solidariedade social. Ou seja, os tributos são necessários para concretizar os direitos, para viabilizar as políticas públicas. Com o tributo, eu concretizo direitos. Eu realizo políticas públicas que demandam, né, para atender o maior número de pessoas, né, de mais recursos. Né? Então, tributos novamente. E novamente alimentam uma concretização dos direitos. E novamente, né, possibilitam as políticas públicas. É um círculo virtuoso, onde tributo gera concretização de direitos, onde tributo gera políticas públicas. Mas é fato que os recursos são escassos. Os recursos não são ilimitados. Né? Os recursos, o orçamento que o Estado tem é finito. Porém, as necessidades sociais, elas são crescentes. Então, veja, nós temos uma situação de recursos escassos e de necessidades crescentes. Logo, precisamos fazer escolhas. Esse é o grande drama da sociedade. As escolhas a serem feitas. Essas escolhas, elas se concretizam lá no orçamento público. Aquele orçamento anual, onde o governo diz, né, qual é a projeção que ele tem dos recursos para o ano que vai se iniciar e aonde ele vai gastar aquele dinheiro. A sociedade disputa, né, justamente essas escolhas. E essa disputa, né, dos vários setores da sociedade se dá lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque lá no Congresso Nacional, sabe quem está lá? O teu representante, o meu representante, representante do povo. E lá também está o representante dos estados. Portanto, lá é um campo, vamos chamar assim, entre aspas, não é? de disputas sociais, de conseguir influenciar as escolhas que serão feitas, que estarão lá no orçamento para serem implementadas. Precisamos fazer escolhas. E a grande pergunta na cidadania fiscal é: essas escolhas beneficiam a quem? A poucos? A muitos? A um grupo específico?
a uma categoria específica ou ela se traduz numa escolha que gera bem-estar social para todos. E o segundo ponto são duas grandes pilastras da cidadania fiscal. Uma é essa, a importância social do tributo. A outra grande pilastra de sustentação deste conceito, desta noção de cidadania fiscal, é justamente a moral tributária. E a moral tributária, quando o Estado ele tem respeito ao contribuinte, né, quando esse respeito é concreto, significa que há um índice alto, elevado, né, dessa consciência que a moral tributária desperta. Quando o Estado olha para o cidadão e considera ele assim, genericamente, como um possível sonegador, é sinal de que esta moral tributária está mitigada. Mas a moral tributária é uma via de mão dupla. Exige do Estado determinada postura e exige do cidadão a contraparte. Veja, quando a gente fala em moral, é um conjunto de quê? De princípios, de valores, de condutas, né? Se materializam em condutas que norteiam o Estado e o cidadão, a sociedade. Né? Então, a moral tributária, ela repercute no Estado, repercute no cidadão e repercute nos servidores públicos, né? que exercem a sua profissão como um serviço à coletividade. A implicação para a administração pública. A moral tributária, sob a ótica da administração pública, exige, por certo, combate à fraude fiscal, combate à corrupção, o combate à má gestão dos recursos públicos. Por quê? Porque nós acabamos de dizer que esses recursos são escassos. E se os recursos são escassos, nós precisamos utilizá-los com critério, né? Tentando dar a máxima efetividade ao seu uso. Portanto, é inadmissível a fraude fiscal. É inadmissível que algum de nós se furte a esta solidariedade social. É inadmissível que o dinheiro que é para gerar bem-estar para todos acabe no bolso de um grupo, para gerar riqueza para pequenas porções da sociedade. E é também intolerável a má gestão dos recursos públicos. A moral tributária para a administração pública também passa por incentivar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Daí, todos esses projetos de conformidade, né? de tornar acessível digitalmente e de diversas formas, né? O acesso do cidadão para que ele possa regularizar sua situação espontaneamente. E favorecer a justiça fiscal. Evidentemente, não gozaria de moralidade, né? Um Estado que não combatesse a regressividade da carga tributária. Um Estado que se conformasse que os mais pobres, proporcionalmente, pagassem com a parcela dos seus parcos recursos mais do que os super ricos. A moral tributária também tem implicação para o contribuinte. A parte do contribuinte significa cumprir com as suas obrigações. E quando não o fizer, quando não o cumprir, que não seja para burlar o fisco, que não tenha sido, né, uma ação intencional de se evadir a solidariedade. Mas quando isso acontece, que tenha sido ou por um desconhecimento ou por causa de uma eventual complexidade que possa ter gerado um erro de interpretação. Mas nunca por uma questão intencional de não cumprir as obrigações, uma questão intencional de não dar o seu contributo à solidariedade social. Este cumprir obrigações está ali, dever fundamental de pagar tributos,
e o dever fundamental de colaboração, de prestar informações que tornem fácil, efetivo e simples, não é? O caminho da tributação. E por parte do servidor público, quais as exigências da moral tributária? No relacionamento com o cidadão, o servidor público terá ética e respeito. Ter ética significa imparcialidade, significa exercício profissional do seu serviço. Um tratamento digno. Afinal, a nossa Constituição já diz tudo. Todo poder emana do povo que o exercerá diretamente ou por meio dos seus representantes. Então, há uma dignidade de cidadania que deve ser respeitada. Mas para o servidor público também, há um dever de zelar pela qualidade do atendimento, porque o seu serviço deve ser técnico e efetivo. Mais ainda, agir com transparência e nos parâmetros da legalidade. Não é admissível que o servidor seja uma projeção de algum interesse partidário. Não é admissível que o servidor, no exercício de sua profissão, haja com abuso de poder. Portanto, o contexto de cidadania, no âmbito da Receita Federal, implica em aprimoramento dos vínculos entre o Estado e a sociedade. Maior amistosidade na relação fisco-contribuinte. Maior aceitação social do tributo, como uma adesão consciente e não uma mera imposição por força do Estado. Meus amigos e minhas amigas, cidadania fiscal implica numa mudança de paradigma, uma mudança da qualidade do relacionamento entre Estado e sociedade. A superação da mentalidade do nós contra eles. Uma visão mais colaborativa e aberta. Uma amistosidade fiscal que redunda em parceria, que redunda em colaboração na busca dos objetivos sociais mais elevados, na busca do interesse comum, do interesse de todos. Então, fazemos aqui algumas provocações. Quanto à dupla face da cidadania, a dupla face que a gente diz aqui é direitos e deveres. A cidadania tem essa dupla face, né? Que não se contradizem, não se chocam, mas se complementam, como nós vimos. Uma provocação. Nossa relação em relação à tributação tem sido uma relação de consumo? Eu paguei, eu quero, eu exijo, como se eu estivesse comprando um celular e exigindo a qualidade do celular. Ou eu tenho a visão de que se trata também de uma solidariedade social. Eu pago o tributo, mas eu pago para o meu benefício, eu pago para o benefício daquele que não tem as condições de vida que eu tenho, mas eu pago porque eu compreendo que existe uma solidariedade social e eu compreendo que todo cidadão brasileiro é digno, precisa ter uma vida digna e que o Estado e a sociedade têm que colaborar para atingir esse objetivo. Isso não significa que eu não devo exigir serviços de qualidade. Significa que eu não posso ser tão individualista que queira serviços de qualidade só para mim. Que queira o Estado cumprindo com o seu dever, mas só para os meus interesses. É uma solidariedade social.
E diante dessa solidariedade social, nós precisamos estar atentos se a nossa relação, se a nossa mentalidade, quando se fala de tributação, não é aquela de consumidor. Será que não há uma hipertrofia dos direitos? Queremos direitos infinitos, mas, ao mesmo tempo, nos esquecemos dos nossos deveres. Nos esquecemos da coisa mais fundamental, de que, para que meus direitos e os direitos da sociedade como um todo se concretizem, será necessária a solidariedade social, será necessária que eu e todos os demais cumpramos com um dever fundamental de cidadania, que é pagar tributos. Uma segunda provocação. O Brasil tributa muito ou tributa mal? Se diz por aí que nós somos a maior carga tributária do mundo. Evidentemente, uma falácia. Não somos. Nem estamos perto de ser. Mas também nós não somos aqueles que têm uma carga tributária menor. Estamos ali no meio, né? Na OCDE, nós estamos ali no meio. Estamos num patamar de países do nosso porte. Afinal de contas, estamos ali entre as 10 maiores economias do mundo. O problema é que somos desiguais. O problema é que somos injustos, né? Mas nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, veja qual o problema da nossa carga fiscal. Vocês estão vendo aí, não é? Em cima de tributação. A composição da arrecadação se dá com tributação sobre a renda, com tributação sobre consumo, contribuições sociais, tributação sobre a propriedade e outros. Então, olha lá para o Brasil. Né? A nossa composição de arrecadação, 21% dela é imposição sobre renda. Mas o dobro, pouco mais do dobro, é imposição sobre o consumo. O que acontece quando a carga tributária ela se concentra prioritariamente, majoritariamente, sobre consumo? Os mais pobres acabam tendo, proporcionalmente, um gravame maior que os mais ricos. Porque se você for lá comprar 1 quilo de feijão, o cara que tem um patrimônio de 200 milhões de reais vai pagar o mesmo tributo que o pobrezinho que ganha, às vezes, menos do que um salário mínimo. Então, você está vendo que a excessiva tributação sobre o consumo, ela distorce, desconfigura, ela torna ineficiente o sistema tributário nosso. De tal forma que geramos a situação esquisita de que, proporcionalmente, o super rico pague menos. Tenha um peso menor sobre seu patrimônio, né, sobre sua renda, do que o super pobre. Isso é justo? Olha para os Estados Unidos, que está aí do lado. Olha, a tributação sobre a renda é 44% da composição arrecadatória dele. Só 18% que é sobre o consumo. Olha lá, 23% é contribuição social e 12% por propriedade. Então, a tributação sobre a renda e a propriedade lá chega a 56%. Mais do que a metade da composição tributária se dá sobre renda e patrimônio, sobre ali onde são sinais de riqueza. Veja que no Brasil, não. No Brasil, só 27%. O 21% da renda com 6% da propriedade. Se você olhar para o Reino Unido, vamos lá, o 38% da renda com 12% da propriedade, dá 50%. 50%, a metade da carga está sobre patrimônio e renda. 30% lá incidindo sobre o consumo. Se você vai na França, os 22 mais 9 dá 31%. 31% sobre a renda e 25% sobre o consumo. Canadá, 58%. A tributação sobre renda e patrimônio, contra 24% sobre consumo. A Argentina está parecido com a gente.
né? Tem 16 da renda, com 9 da propriedade, dá 25% tributando a renda e mais do que o dobro tributando o consumo. Então, gera uma carga regressiva. Aí que está o grande mal. Tributa mal, o sistema está mal calibrado. Um sistema ineficiente e, infelizmente, desigual. 2 pontos aqui, só para a gente perceber como o nosso sistema ele gera ineficiência e ele gera uma certa injustiça fiscal. Por exemplo, enquanto a OCDE tributa a distribuição de lucros e dividendos em 28%, em média é isso lá, né, 28%, aqui no Brasil não se tributa. Não! A pessoa jurídica já pagou o tributo. Não é, mas os salários dos trabalhadores também saem dessa pessoa jurídica. Está tributando a riqueza do indivíduo. Então, olha a coisa esdrúxula. O cara põe lá que o salário dele é baixinho, né? O cara é o dono do negócio. Ele põe um salário baixinho. E chega no final do ano, aquele negócio deu um lucro mega. 100 milhões de reais. Tem ele e 4 sócios. Cada um recebe isento de tributo. 25 milhões cada um. E o funcionáriozinho que ganha 2, 3, 4, 5 salários mínimos paga tributo. Então, veja, tem um sistema que está gerando desigualdade. É um sistema ineficiente. Porque ele é duro com o mais pobre. Ele é frouxo, laço, o mais rico. É uma inversão da capacidade contributiva. Pelo princípio da capacidade contributiva, quem tem maior capacidade, quem tem maior manifestação de riqueza, deveria contribuir mais. E o que não tem, o que tem menos, contribuir menos. É isso que é o clamor da justiça social. É isso que é o clamor da justiça tributária. Superar as desigualdades. Porque está lá no início da nossa Constituição, no capítulo 3º. A sociedade brasileira entende que é fundamental para a sua Constituição, entre outras coisas, superar as desigualdades, inclusive regionais. É um desidério, é um desejo da nossa nação não sermos desiguais. É um desejo esculpido na Constituição que o brasileiro tem direito à dignidade, a uma vida digna, minimamente razoavelmente digna. Por isso que é importante a gente ter essa noção de cidadania fiscal. Um outro exemplo do que gera distorção, do que gera essa coisa da carga regressiva. O nosso principal tributo que existe no Brasil é o ICMS, é o que arrecada mais. Em 2019, foram quase 510 bilhões recolhidos de ICMS. Só para você ter uma noção, esse mesmo ano, a arrecadação com o imposto de renda da pessoa física foi 442 bilhões. Da pessoa jurídica, 170 bilhões. Então, você vê que este é o principal imposto. Só que é um imposto que não é transparente. É um imposto que tem a coisa mais esquisita, deveria ganhar o prêmio universal de esquisitice tributária. Por quê? O próprio imposto está embutido na base de cálculo. Ou seja, eu vou pagar imposto de imposto, porque um pedaço da base de cálculo é o próprio imposto. Então, veja que é mais uma distorção que é gerada, sem contar a complexificação do sistema tributário, porque são 27 legislações diferentes. A gente não está dizendo que não seja importante o ICMS. É importantíssimo, porque ele é o principal tributo do Estado. O que a gente está dizendo é que a forma de se arrecadar, a forma de se obter aquele recurso tem que ser repensada. Não pode ter essa coisa esdrúxula só para poder aumentar a arrecadação. Você está vendo? A ineficiência do nosso sistema e como o nosso sistema gera desigualdade, isso que acontece no ICMS, também acontece
em alguns tributos federais. Né? Não é privilégio do ICMS. Estou citando o ICMS porque é o maior tributo brasileiro. Então, evidentemente, ele tem um impacto muito maior do que os outros, que são menores. Mas são só dois exemplos para a gente ver que o nosso problema não é tanto que tributa muito. O nosso maior problema é que tributa mal. O nosso maior problema é que essa tributação é canalizada para quem? Para atender os interesses de quem? Das classes mais pobres, da nossa maioria. Como é que estão essas escolhas orçamentárias? Como é que está essa disputa social pelos recursos públicos? Como é que está essa solidariedade social? Não estou dizendo que é baixa a nossa tributação. Né? Se a gente olha assim, pela situação de desigualdade, de grande pobreza, né? De muito desemprego, evidentemente que é um patamar alto. Mas não é o mais alto do mundo, nem está entre os mais altos do mundo. Né? Mas para a nossa situação concreta, existencial, é pesado. Por isso que nós precisamos, né, pensar o nosso sistema com eficiência, para reduzir o quê? A desigualdade. Por isso, mais uma provocação. O nosso sistema tributário, a nossa tributação, ela tem que densificar, ela tem que reforçar, né? Ela tem que robustecer o princípio da dignidade humana. Para isso, este princípio que existe, constitucional, de capacidade contributiva, tem que ser exercido. Tem que se tributar mais de quem ganha mais, de quem tem maior manifestação de riqueza. E tem que se tributar menos. E, em alguns casos, né, até isentar de tributação aquele que ganha pouco. Junto com este princípio de capacidade contributiva, algumas técnicas tributárias têm que ocorrer. Uma delas é a progressividade das alíquotas. Né? Então, haver um escalonamento de alíquotas, né? Um escalonamento de base de cálculos, por exemplo, para quê? Quanto menor for a base de cálculo, menor a alíquota para incidir ali. Por quê? Porque se a base de cálculo é pequena, eu estou demonstrando uma pouca capacidade de contribuir. Quanto maior for a base de cálculo, quanto mais robusta ela é, maior deve ser a alíquota. Por quê? Porque eu estou aqui com uma manifestação maior de riqueza. Então, auxilia, né, na efetivação, na concretização da capacidade contributiva, né, como o vínculo ali de todo o sistema tributário, a progressividade das alíquotas. Mas uma outra técnica também é necessária, a da seletividade. Ou seja, quanto maior a essencialidade de um produto, menor deve ser a alíquota. Veja, essencialidade não tem nada a ver com o preço do produto, não, hein, gente? Ah, não. Aquilo que é muito caro tem que ser tributado muito. E o que é baratinho tem que ser tributado pouco. Não. Não tem a ver. Tem a ver com essencialidade. Por exemplo, existem medicamentos que custam uma fortuna. E tem que ter alíquota zero. Você está vendo que não tem a ver com o preço? Custa uma fortuna. Mas tem que ter alíquota zero. Por quê? Por causa da essencialidade. Aquilo ali é para salvar a vida. E quanto mais supérfluo for a coisa, a alíquota tem que ser maior. E temos também o chamado princípio da proporcionalidade. Né? O Estado, quando vai tributar, ele tem que ver se esse é o meio adequado que eu estou usando para exigir do cidadão aquilo. Meio adequado. Estou exorbitando. É necessário? Esse ali é o meio menos gravoso para o cidadão? Então, veja, adequado, é necessário e é efetivamente proporcional. Só para você entender a proporcionalidade, né? Eu não posso cobrar uma fortuna de multa para penalizar uma transgressão que seja insignificante. Tem que haver uma proporcionalidade, né? Com a gravidade daquilo que foi cometido.
Essa é a proporcionalidade, né? Não posso ser desproporcional. Uma multa exorbitante de uma coisa pouco gravosa. Nem o contrário, né? Uma multa ridícula de uma coisa hipergrave. Então, você está vendo a capacidade contributiva, progressividade das alíquotas, seletividade, proporcionalidade. Para quê? Para tornar o nosso sistema tributário eficaz, mais justo. Vamos adiante. Para densificar o princípio da dignidade humana, uma coisa também é muito clara. Aquele mínimo existencial, aquele patamar mínimo para uma vida com dignidade do cidadão e sua família, não pode ser tributado. Né? Há uma intributabilidade daquilo. Porque aquilo é para uma existência digna. A gente fala que esse mínimo existencial, né, o mínimo necessário para uma existência com dignidade, a gente diz que é um direito de dupla face. Ele tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo é no sentido de vedar que o Estado vá ali tributar aquilo que é o mínimo para a existência. Então, ele veda a ação do Estado ali. Às vezes concedendo isenção, né? Existem formas de se proteger o mínimo existencial. Mas também ele tem um caráter positivo, que ao mesmo tempo que ele veda, né, a possibilidade da tributação, aí vem a dupla face, ele afirma que o Estado não pode dar uma prestação de um serviço, uma prestação de um direito insuficiente. Então, ele não só veda, né, que você tribute o mínimo existencial, mas como ele exige que o Estado garanta o mínimo existencial. Você entendeu? Há um aspecto negativo de privar o Estado de tributar aquilo. E um aspecto positivo de exigir que o Estado dê uma prestação efetiva. A prestação dada pelo Estado, desse mínimo existencial, para garantir esse mínimo existencial, não pode ser insuficiente. Por isso que é dito aí, é um direito de dupla face. Me protege do Estado vir abocanhar minha renda para a existência do mínimo existencial, mas também exige do Estado que este mínimo existencial não seja insuficiente. Densificar o princípio da dignidade da pessoa, porque isso é a coisa mais importante lá da Constituição nossa. A carga tributária não pode ter efeito confiscatório. Eu não posso tributar num tal nível que inviabilize a atividade comercial, que inviabilize, né, a capacidade de empreender, que eu destrua o patrimônio do cidadão. Eu não posso ter um tributo que, para eu poder pagar, eu tenho que me desfazer da coisa. Não faz sentido. Então, é uma outra garantia, é um outro sinalizador para nós termos um sistema tributário sadio. Extrafiscalidade. Nem todo tributo ele é instituído para arrecadar. Existem tributos que existem para regular a atividade econômica, para intervir na atividade econômica. E é necessário isso. É necessário para garantir o interesse social. E até através de benefícios fiscais, por exemplo, quando incide um grande índice de desempregados. Tem que se usar dos benefícios fiscais para aumentar a oferta de emprego. Porque o problema do benefício fiscal não é ele existir. Ele é necessário. O problema é, este benefício fiscal beneficia a quem? Aos mais pobres. Beneficia o quê? Aos empresários? A uma oligarquia estatal, do estado que você mora, do município que você mora. O problema do benefício fiscal não é o benefício fiscal, é a má utilização dele, é a utilização enviesada
é a utilização que não beneficia o quê? O povo, a maioria da população. Benefício fiscal é necessário como instrumento de intervenção na atividade econômica. É uma extrafiscalidade. Aliás, a extrafiscalidade é um tributo, né, que você impõe ali para poder intervir. E o benefício fiscal é um indutor de soluções, sobretudo nos momentos de crise. Mais uma provocação. Para que densifique este princípio sagrado da dignidade da pessoa humana, é evidente, né, que o nosso sistema tributário, que a tributação, tenha que primar, tenha que ir para a simplificação. Aliás, você sabia que arrecadar não é a única função da tributação? Arrecadar faz parte, mas também é a função. Onde está escrito isso, Vicente? Lá na Constituição Federal da República Brasileira de 1988. Arrecadar é a função da tributação. Mas regular, acabei de falar, não é? O tributo extrafiscal, ele interfere na atividade econômica. Regular. Redistribuir renda, está tudo lá na Constituição. Redistribuir renda. E é isso mesmo que você ouviu, você não ouviu errado não. E simplificar, está lá com todas as letras. Então, é preciso haver a simplificação da legislação e dos procedimentos. Né? O MEI é um exemplo típico, né, de simplificação da legislação e dos procedimentos. Tem outros exemplos, né? Mas também nós precisamos de ter direito à informação em linguagem compreensível, porque se eu não entendo, como eu vou saber qual é o meu direito? Aí, caramba, eu li, mas não entendi. Como é que eu vou saber qual é o meu dever? Não basta só simplificar a legislação e os procedimentos, mas eu preciso desse direito de ter respeitado este direito, que está lá na lei. Tem 2 leis já no Brasil que tratam disso. O direito à informação com a linguagem compreensível. Porque isso densifica este princípio de dignidade humana. Bom, junto com esse conceito de cidadania fiscal, está junto com ele controle social e transparência. Né? Em uma sociedade democrática, os cidadãos têm direito básico de saber, de se expressarem, de serem informados. O que o governo está fazendo? Por que motivo que ele está fazendo isso? E poder debater sobre este assunto. Sociedades democráticas pressupõem, de uma forma vigorosa, transparência, abertura de informação por parte dos governos. A relação entre Estado e cidadão não pode ser uma água turva como essa que você está vendo aí. Existe transparência ativa. Os portais de internet, por exemplo. Os dados têm que ser abertos. Não é? As organizações civis da sociedade, né? As entidades organizadas, né? civis, elas devem ter a possibilidade de acessar essas informações através de mecanismos informatizados. Tem que funcionar a chamada transparência passiva, que é aquela que você solicita alguma coisa a algum órgão da administração, né? Solicitação feita em canal de atendimento, né? Em serviços de informação ao cidadão. Sem conhecimento, gente, sem informação, não tem como controlar nada. Como você vai controlar essa informação? Sem informação, sequer você sabe qual é o seu direito. Sem informação, você não sabe como cumprir com o seu dever. Aliás, sem informação, não tem nem como tributar. Controle social. Controle social não é a participação das entidades organizadas da sociedade no acompanhamento, né, nessa disputa das verbas públicas. Para onde está indo o dinheiro? Onde foi gasto? Quanto foi cobrado por aquilo? Houve licitação? A licitação foi regular? Mas não uma ação isolada. Né? Implica também o controle fiscal e econômico. Controle fiscal, a Receita Federal faz, né? Fiscalizar.
que o tributo arrecadado era aquele devido. Controle econômico, o Banco Central faz. Mas também os órgãos têm controles internos. Tem seus controles internos. As corregedorias, por exemplo. Não só, existe também o controle externo. Pensa aí, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, como no Rio de Janeiro e São Paulo, que existem, não é? As controladorias. E acima de todos esses controles, ainda tem o controle judicial. Não é? Qualquer questão pode ser levada ao judiciário. Mas sabe qual é o problema? O problema não está sendo a falta de controle. Tem vários, você está vendo aí na sua telinha. O problema é isso aqui, ó. Há uma cerquinha elétrica separando cada um deles. Enquanto o crime organizado, né, faz de tudo, pinta e borda, destrói prova, intimida a testemunha, pinta o diabo a quatro. O Estado, para investigar as coisas, é todo cheio de camisa de forças. Não pode, porque comunicou um com o outro. Não é assim? É uma ingenuidade, né? Uma ingenuidade que parece que tomou conta de todos. Quer dizer, tomou conta de todos. Essas coisas são feitas, né, de uma forma a proteger aqueles que têm mais poder. Então, nós temos aqui a dialogar. Esses órgãos de controle têm que poder, né, um acessar o outro, porque eles existem em benefício da sociedade. Enfim, amigos, para não concluir, só para deixar esse gostinho e você poder aprofundar, né? É amplo esse tema de cidadania fiscal, né? Ninguém tem a pretensão de esgotar o assunto. Se o seu módulo, cidadania fiscal, está desse jeito, está desativado, irmãozinho, irmãzinha, ativa aí. Cidadania fiscal, modo ativado, todos os dias. Só assim a gente vai poder virar esse jogo. Obrigado por você ter estado aqui conosco. Vou passar a palavra agora para a Raquel, para que ela possa trazer as questões que foram aí levantadas por vocês. Obrigado aí pela atenção. Vejamos eventuais dúvidas que possam ter ocorrido. Raquel? Bom, boa noite a todos. Vicente, eu selecionei aqui 2 perguntas, eu respondi a todos aí que me mandaram perguntas no chat, né? Foi bem, vocês foram bem participativos. Eu selecionei 2. Uma foi do Bruno Araújo, né? Que ele fala, mas a carga tributária que a empresa já paga, né? Eu acho que ele estava querendo falar alguma coisa em relação à tributação das empresas. E a outra foi de uma pessoa chamada, acho que Áquila. Se temos menos renda e mais consumo, se tivermos mais renda e menos consumo, como fica a situação? Então, eu achei que essas 2 aí, passa a bola para você fazer uma boa reflexão a respeito. Eu já respondi dizendo o que eu achava, mas essas eu acho que ficam para você também. Bom, não sei se eu entendi direito aqui o que o colega falou, mas eu vou fazer uma breve reflexão, tá? Ninguém aqui tem a pretensão da verdade. Isso aqui é para estimular, né, a nossa curiosidade, a gente pesquisar, a gente refletir, né? Mas e a carga sobre a pessoa jurídica? Olha, a gente tem que ver que uma sociedade como a nossa, a sociedade brasileira, infelizmente, ela é marcada por muita desigualdade. Muita desigualdade. E essa sociedade, para que ela realize aquele objetivo fundamental, que é superar essa desigualdade, ela precisa de recursos. E esses recursos não vão sair do céu. Esses recursos vão sair das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Por exemplo, você acha que é barato manter um SUS? Você já imaginou o que seria de nós se agora, na pandemia, não tivesse o SUS? Se agora, na pandemia,
não tivesse dinheiro de tributo para comprar vacina, não foi a empresa que comprou vacina. Foi a coletividade, todos juntos. Pessoas físicas, jurídicas, todos nós que demos a nossa parte, possibilitamos o bem de todos. Então, é evidente, não é? Que há necessidade da tributação. Mas também a gente não está aqui dizendo que não se deva estudar o nosso sistema tributário para torná-lo mais justo. Para torná-lo mais justo. Será mesmo que empresas pagam demais? Você que é estudante de contabilidade, já estudou contabilidade de custo? Você acha que a maior parte do custo, de imposto, de tudo, não está no preço dos produtos? Então, veja, se a gente quer justiça fiscal, todos vão ter que colaborar, inclusive as pessoas jurídicas, porque elas são as que têm mais possibilidade econômica do que eu e você. Então, assim, isso é uma escolha da sociedade. Queremos uma sociedade onde esses direitos que estão lá na Constituição se concretizem, todos eles. Então, isso vai exigir recursos. E aí a carga tributária vai ser maior para manter tudo isso. Ah, não, vamos viver sem dignidade. Não. Pobre não tem direito à saúde, não. Aí eu vou cortar aquilo. Vou cortar, aí vou precisar de menos recursos. Mas isso é justo? É justo pagar menos recursos para o empresário poder viajar, sei lá, para onde? Torrar dinheiro à vontade, viver como rei em terra de pobres? Eu não estou dizendo, né, que não devamos ver realmente, né, aquilo que é injusto, aquilo que torna o nosso sistema tributário ineficiente, que não deva ser visto. Mas não podemos assim, simplesmente abraçar as cantilenas, né, de décadas, de a gente ver aqueles que mais podem contribuir, aqueles que têm mais riqueza, são os que mais choram. São os que mais choram. Né? A gente acabou de ver, né? O lucro e o dividendo não é tributado um único centavo. Então, você pensa aí num Banco Itaú. Você já viu no jornal o lucro trimestral de um banco? Chegamos a 2 trilhões. Tudo bem. Vamos supor que dos 2 trilhões, 1 trilhão é reaplicado no banco. Ficou 1 trilhão. Aí você fala assim, não, mas o banco não tem um dono só não, hein? O banco é um SA, é todo mundo, até eu sou dono. Irmãozinho, tu tem 2 ações, cara. Tem pessoas que têm 20% das ações, 30% das ações. Tem pessoas que têm 51% das ações. Aí você divide 1 trilhão, tem uma pessoa ali com 40% das ações, ela recebe 400 bilhões, irmãozinho. Se ela tiver 10% das ações, irmãozinho, ela recebe 100 bilhões. Não precisamos exagerar, não. Que ela receba 20 milhões. Aonde está a justiça dessa pessoa receber 20 milhões e não pagar 1 centavo de tributo para a sociedade? É para a sociedade. Você não paga para o Estado, é para a sociedade. Aí o cara que recebe R$ 2.500 tem a ter sua renda comprimida, esmagada. Porque aquele que ganha 20 bilhões, 100 milhões, 2 milhões, não quer pagar, não quer contribuir. Tá? Então, assim, tem esses dois lados que tem que ser vistos. Né? Existem reclamações justas por parte do empresariado e existe choradeira que não tem justiça nenhuma. Quando ele chorar, você pega um bem pobrezinho, põe do lado dele e fala assim, irmão, conta aí para ele como é teu dia. Conta quando você acorda, não tem o que comer,
seu filho vai para a escola ali todo mal vestido, vai para a escola para poder merendar. Conta o que acontece quando teu filho passa mal e você não tem dinheiro para comprar remédio. Então, a gente precisa ter uma consciência social maior. A gente precisa, em relação a essa solidariedade social, ao tributo, não ter a mentalidade de consumidor. Na mentalidade de consumidor, o cara compra um shortinho de 5 mil reais, né, e posta no Instagram, e tudo que é canto, 5 mil reais. Aquilo vira um verdadeiro insulto para o que está com a roupa toda surrada, não tem dinheiro para comprar um pão para comer. Na vida social, a gente nem se importa. Ninguém... Sabe por quê? Porque todo mundo é individual. Todo mundo meio que é egoísta. Não, importa eu estar com um short de 5 mil. Se ele está com surrado, que ele vai trabalhar. A gente fala assim, não é? Essa é a mentalidade. Mas o Estado não pode ter essa mentalidade. Ela tem que trabalhar para o bem de todos. Bom, acho que eu falei demais sobre isso. A segunda pergunta era o que mesmo, hein, Raquel? Rapidinho, só para mim não me alongar demais. A segunda pergunta era a questão, né? Se temos menos renda e mais consumo, como fica a situação, né? Porque eu acho que o que ele queria dizer é que a gente tem a cada dia consumo mais elevado, porque o preço está maior das coisas, né? A inflação está subindo, eu creio que seja isso. E a renda disponível está cada vez menor, né? Eu vou te dizer, cada vez o consumo está caindo, posso estar comendo menos. Também, mas enfim. Vou falar para você, que vai lá no supermercado, agora até tem uma diminuidinha, né? Pega o preço do arroz. Olha, antigamente, dizia assim, olha, comida de pobre era arroz, feijão e ovo. Se você for comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma dúzia de ovos, você vai ver que já deixou de ser comida de pobre. Então, assim, o que nós temos, assim, olha, a população está sofrendo muito, né? Porque houve uma compressão de renda, ou seja, a pessoa, geralmente, que não perdeu o emprego, acabou ganhando menos, para não perder o emprego. Muitos, vou repetir, muitos ficaram desempregados, ou seja, sem renda nenhuma. E nessa situação, o preço dos itens básicos de sobrevivência aumentaram. E aumentaram bastante. Então, veja, a gente está numa situação de crise. Né? Uma situação de crise. Se nós não tivermos uma consciência social bem assentada, vira o salve-se quem puder. Fecha o olho para quem está sofrendo muito. Digo até assim, ele não deve receber o Auxílio Brasil, não sei o que lá, porque eu não estou sofrendo o drama dele, ou porque generalizo, né? Porque um ou outro burla, porque um ou outro se aproveita disso, né? Aí eu generalizo e digo que todo mundo ali é um esperto, né? Então, assim, a gente está numa situação complicada, numa crise dessa, né? Não se devia estar aumentando o tributo, porque o povo está ganhando menos, ou está até sem renda. Como eu vou aumentar o tributo quando tudo aumentou? No fundo, tudo aumentou, né? Depois você faz assim... Nem precisa depois fazer nada, não. Você já constata isso. Olha para a rua onde você mora. Você vai ver que o número de pessoas na rua aumentaram. Morando em rua aumentou. Então, a gente está numa situação complicada. Não é? E aí, nessas horas, é que a gente vê a importância do tributo. É nessas horas que a gente vê a importância de políticas públicas que a gente não pode descartar. É nessas horas que você vê, você mora num país cheio de desigualdade. Cabe a nós, como cidadãos, né, fazer algo. Aumentar a consciência, pressionar o Estado, pressionar, não é, o Congresso, para que essa situação que a maioria do povo brasileiro passa
possa ser amenizada. E quando o homem público faz alguma coisa que vai nessa direção, ele não fez favor a ninguém. Ele cumpriu com o estrito dever que tinha, porque foi posto ali pelo voto do cidadão para fazer justamente isso, buscar o bem comum. Então, veja, mesmo que a gente veja situações durante a pandemia, a gente viu, né, de corrupção, né? De corrupção. Usou-se de dinheiro público não para comprar vacina, não para comprar respirador, né, mas para encher bolsos de empresários, de servidores públicos, de advogados, de contadores, e aí está todo mundo no rolo, meu irmão. Mesmo tendo acontecido isso, gente, a gente não deve cair nessa história de não valorizar o tributo. Vou falar, para encerrar aqui, né, para não me delongar demais, lá no campo, lá na roça, quando uma vaca ela fica com carrapatão grande assim nela, o dono lá do sítiozinho, ele nem passa na cabeça dele em matar a vaca para resolver o problema do carrapato. Sabe o que ele faz? Ele mata o carrapato para preservar a vaca. Porque aquela vaquinha dá leite. Com leite ele faz queijo, faz coalhada, ajuda na alimentação. Às vezes ele vende até a vaca para ajudar na manutenção da casa dele. Ele faz assim. Aquilo que é a fonte de recursos, aquilo que garante a sua manutenção, aquilo que gera a possibilidade de existência digna para ele, ele não mata por causa de carrapato. E no Brasil, volta e meia essas ideias malucas. Por causa do carrapato, querem matar a vaca. Tem que acabar com o tributo, porque tem corrupção. Não, irmão. Tem que acabar com o corrupto. Tem que acabar com a evasão fiscal. Tem que acabar com a má gestão. O tributo não é mal, não. O tributo salva a vida. O tributo traz dignidade. O tributo não faz mal, o tributo faz bem. O que faz mal é desviar. O que faz mal é nessa hora das disputas orçamentárias, né? O recurso público, em vez de atender a todos e atender uma parcelinha. Por isso precisamos da consciência. Por isso precisamos de cidadania fiscal. É uma via de mão dupla. O Estado precisa mudar, né, a sua percepção da sociedade. Mas a sociedade também precisa mudar a sua percepção do Estado. E entender, para a realização dos direitos fundamentais que trazem dignidade para todos, todos devem contribuir. Todos devem contribuir. E juntos, sociedade, governo, associações organizadas, entidades de classe, buscarmos um sistema mais eficaz, mais justo tributariamente. Seja bom para todos. Né? E que, de fato, né, possa exigir daqueles que têm mais renda, daqueles que têm mais manifestação de riqueza, uma participação maior do que aqueles que têm menos. E não o contrário. Agradeço aí a participação de todos. Já coloquei o link, né, para o registro da presença. Peço que todos aí se registrem, para que a gente depois possa mandar o atestado de participação. Por favor, aí sinalizem se vocês estão vendo o link, se estão conseguindo acessá-lo, tá? Porque ele será necessário para poder mandar para você o atestado e você ter essas 2 horas, não é, de treinamento aí para apresentar a sua instituição de ensino. Então, finalizando este nosso encontro,
em razão do tempo, aí pedimos desculpas, pois somos obrigados a encerrar este nosso evento, não é? Não tinha a pretensão de ser exaustivo, mas de ter um tira-gosto, de ter, né, um incentivo a você se interessar por esse tema da cidadania, que é tão envolvente e tão necessário. Porventura, se tiver alguma dúvida, né, que não foi expresso, não foi sanada, nós temos o nosso site, o www.gov.br/Receita Federal. Lá, em assuntos, você vai ver que tem cidadania fiscal, lá então você pode acessar outros conteúdos ligados à cidadania fiscal. Segunda-feira, neste mesmo horário, teremos o tema Introdução ao Direito Tributário, que será conduzida por esta mesma equipe. Desde já convidamos a todos. Até lá, um forte abraço, boa noite, muitíssimo obrigado. Damos por encerrado, então, o nosso evento de hoje. Não esquece, faz aí teu formulário de presença. Beijo, tchau, tchau, valeu, pessoal!